Boa noite. Quero agradecer os nossos convidados especiais agora para esse bate-papo. Doutor Otávio Calveiro, perdão se eu não estiver pronunciando correto, doutora Daniele Zigerman e doutora Isabelle Gravatá. Agora nós vamos começar uma mesa redonda, aqui um bate-papo descontraído, sobre um tema um tanto que ainda controverso, né, a vacinação obrigatória justa causa. E, para começar, eu vou apresentar os nossos convidados. Doutora Isabelle Gravatá, advogada, mestre em Direito Público, especialista em Direito e Processo de Trabalho e professora. Doutor Otávio Caldeiro, juiz de trabalho, doutor pela PUC São Paulo, pesquisador do GETRAB pela USP, professor. E doutora Daniele Zigerman, doutora em Direito, mestre em Direito, especialista em Direito e Processo do Trabalho, autora de obras jurídicas, professora de graduação e pós-graduação, coordenadora do Colégio de Procuradores do CONFIES, assessora jurídica da FUNEP, advogada. É um prazer estar recebendo os senhores aqui nesta noite para que possam nos enriquecer com o conhecimento de vocês. Vamos dar início primeiro com a doutora Daniele, que vai nos apresentar aqui um PowerPoint com algumas considerações. Doutora Daniele, a senhora está nos ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, a palavra está com a senhora. Fique à vontade. Obrigada. É um enorme prazer estar aqui entre amigos. Eu estava dizendo agora que eu nem vou contar há quantos anos a professora Isabelle foi minha professora e o professor Calvé também. E aí as pessoas podem fazer as contas e isso é perigoso, né? Mas eu me sinto entre amigos. Num estado que eu conheço bem, o Acre, um estado muito querido, mas que agora precisa do nosso auxílio. Eu me sinto muito feliz em estar aqui, em poder dar a minha colaboração, muito embora esse tema um tanto quanto polêmico venha a sempre a meu contra, não vou nem dizer a meu favor, porque eu sempre sou o voto vencido. Mas eu também não posso deixar de agradecer à OAB do Acre, especialmente na pessoa da doutora Maiara. Eu cumprimento todos os demais colegas que estão nos assistindo. A minha apresentação será breve, porque com certeza a doutora Isabelle e o doutor Otávio também têm muito a contribuir. Eu preciso compartilhar uma tela. Eu vou compartilhar, então, uma breve apresentação que eu preparei, apenas para fazer um arcabouço constitucional, e penso que fazendo desta forma, vamos conseguir contextualizar o assunto. Como eu sempre disse, né, como sempre venho dizendo em todas as palestras, esse tema é a quinta palestra que eu sou convidada a fazer, nós temos muito que refletir. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que a minha fundamentação é plenamente jurídica e acadêmica, de tal forma que é apartidária, fazendo campanha para quem quer que seja, e também gostaria de dizer que eu vou tomar a vacina. Muito embora que eu traga argumentos, a vacina eu vou tomar. Então, assim, não estou falando contra a vacina, muito pelo contrário, e sequer contra qualquer tipo de poder executivo, até por conta da situação em São Paulo e Brasília. Bom, quando eu comecei a pensar esse assunto, né, a primeira pergunta, e é o tema de problema da nossa pesquisa, é: o empregado que não tomar a vacina poderá ser demitido por justa causa? Eis a primeira pergunta. Porque será que este empregado, de fato, ele está obrigado a tomar essa vacina? Agora entenda, a vacina vai estar disponível para ele? Ele tem alguma restrição? Será que hoje alguém com 100% de certeza consegue nos dizer que a Anvisa não faz isso? Que esta vacina não tem qualquer efeito colateral a longo prazo? Eu gostaria de lembrá-los que não na minha geração, mas na geração dos meus pais, ainda tivemos pessoas que ainda estão vivas, mas que são vítimas da talidomida, que é um medicamento em que as mulheres utilizavam para combater o enjoo na gravidez. Essas mulheres, na tentativa de auxiliá-las,
jamais tomariam a talidomida imaginando que seus filhos teriam uma formação congênita. Pergunto a vocês, hoje, será que podemos afirmar com 100%, estou falando isso para as mulheres, que não estamos grávidas neste momento? A não ser que não tenha a prática do ato sexual, nenhuma mulher pode garantir com 100% de certeza de que não está grávida. Os métodos anticoncepcionais são falhos. De tal forma que isso também traz uma vulnerabilidade. A Anvisa, ela vem trazendo de fato uma autorização que ela mesma chama de provisória e emergencial. Então, o que seria essa autorização provisória e emergencial? Temos um problema de ciência e não um problema de ineficiência. Temos muita vontade de descobrir a vacina, a cura, pormos fim a esta pandemia. Mas, infelizmente, até um ano atrás, nós não conhecíamos sequer esse vírus. Tem um ano que a primeira pessoa foi contaminada no Brasil. E hoje tive a triste leitura de observar a Folha de São Paulo fazendo uma menção de que nós chegaremos a 3.000 mortos por dia. De toda forma, eu gostaria de começar olhando para o que o Supremo fez. Em razão de 2 ações diretas de inconstitucionalidade e de um recurso com agravo, dos quais eu menciono aqui na minha apresentação, o Supremo entendeu ser válida a obrigatoriedade da vacina. Mas ele disse isso na entrelinha, porque ele colocou de tal forma que ela poderá implicar em punições para aqueles que se recusarem a tomar a vacina. Então, veja, tomar a vacina é algo que eu posso imputar à população, porém, aquela pessoa que não tomar a vacina pode sofrer sanções. E aí, eu de fato não conheço esta realidade do Acre, até porque quando morei em Manaus, eu tive que tomar a vacina da febre amarela, então eu pergunto até, depois se a doutora Maiara puder me esclarecer, se no Acre também temos que tomar a vacina da febre amarela para ali adentrarmos. Veja que esta, ao meu ver, é uma punição, é uma restrição. Bom, se eu não quero ir a Manaus, eu não vou tomar a vacina de febre amarela, ponto final. E por isso eu não estaria ali colocando uma vacinação que sequer teria uma aplicabilidade. Bom, sendo breve, eu vou apenas fazer os apontamentos constitucionais, considerando que a República Federativa do Brasil coloca lá logo no seu primeiro artigo 2 fundamentos muito indissolúveis, né? E a dignidade da pessoa humana. E quando fala da valorização social do trabalho, contempla com a livre iniciativa. E nas palavras do ex-ministro Supremo Eros Grau, essa livre iniciativa, ela contempla os contratos de trabalho de tal forma como um desdobramento do princípio ou do supraprincípio constitucional da liberdade. Aí eis o nosso problema. Será que eu estaria neste ponto, ao analisar os fundamentos da República Federativa, tendo conflitos de 2 princípios? O princípio da liberdade com o princípio da legalidade? Quem é que viria à frente? Sabemos que os 2 princípios são princípios positivados. É lógico que o da liberdade é de um cunho subjetivo, de uma abstração muito maior, mas o da legalidade todos nós conhecemos. Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Primeira pergunta, temos lei que nos obriga a tomar a vacina? Temos lei que diga que se você não tomar a vacina, será dispensado por justa causa? Como eu costumo falar quando sou perguntada, que nós não temos um conflito de princípios, nós temos uma ponderação, porque esses princípios são imbricados. Então, eu tenho a liberdade do indivíduo, sim, e tenho a legalidade também para protegê-lo. Ele escolhe se quer tomar a vacina. Se não quiser tomar a vacina, pode até estar sujeito a outras sanções, mas eu não posso imputar ao empregado o risco do negócio. Demitir um empregado em justa causa, neste momento de pandemia, eu costumo fazer a ideia de que seria Adão no paraíso, né? Como é que Adão fica no paraíso? Nu, com aquela folha na sua genitália, uma mão na frente e outra atrás. Será que o empregado que trabalhou por anos em uma empresa, que se dedicou e que dali tira o seu salário da sua família, pode perder tudo por conta da obrigatoriedade de uma justa causa e uma obrigatoriedade de não tomar aquela vacina, justamente
porque não acredita que ela possa lhe conferir a saúde. Veja, não estou falando contra a vacina, mas nós já vimos várias variantes, nós já vimos que existem efeitos colaterais que no Brasil não estão sendo ditos, mas eu tenho familiares nos Estados Unidos, na Califórnia, e a nossa vacina Coronavac, ela está ocasionando, isso está mencionado lá, né, nos jornais, no New York, esse nome agora, New York Times, pessoas que ficaram paraplégicas pós-vacina. Foi um número reduzido? Sim, mas tem efeito colateral. Então, essa história de que não há efeito colateral e que isso é algo que nós devemos passar por cima do princípio da legalidade ou da liberdade, eu penso que seria um pouco demais. E aí trouxe alguns outros fundamentos, mas especialmente dizendo que o artigo 200 confere o meio ambiente de trabalho, a proteção ao meio ambiente de trabalho, nele compreendido também o meio ambiente do trabalho, de tal forma que aqui está posto: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Será que esta vacina, daqui a 10 anos, 5 anos, tendo segurança, a minha fala será diferente? Com total certeza. Se me provarem que ela não vai interferir em pessoas que estão fazendo quimioterapia, em pessoas que estão fazendo tratamento para o coração, para diabetes, para qualquer doença, até porque já há notícia de que uma das vacinas altera o RNA, a minha fala será diferente. Por ora, eu trouxe a vocês os dois fundamentos. O que as empresas alegam e o que os empregados têm a seu favor. As empresas colocam lá no artigo 157, e isso está na CLT, elas devem cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordens de serviços quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes de trabalho, nesse caso seria doenças ocupacionais. E aí eu pergunto, inclusive para o magistrado que está aqui, como é que a empresa vai instruir os seus funcionários se essa instrução não existe? Adotar medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente? Nós estamos numa briga de poder? Eu falo isso porque aqui no estado de São Paulo, onde eu estou, há um desacerto entre os prefeitos e o próprio governador, porque nós não sabemos hoje, eu não sei dizer a vocês, se eu estou na área vermelha, se eu estou na amarela, se eu estou na laranja, porque cada um decide de uma forma. E o 4 diz lá, facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Terceira pergunta, temos fiscalização competente suficiente para fiscalizar as empresas no Brasil? Aos empregados, o que cabe? Observar as normas de medicina e segurança do trabalho, colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos desse capítulo, conhecer em segunda e última instância dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pela DRT em matéria de segurança e higiene do trabalho. Observem que quando isso foi feito, obviamente, nem imaginávamos da pandemia. Mas a tese do empregador, e eu prometo que eu já estou finalizando, eu vou ser muito breve, até por respeito aos demais palestrantes, quando o empregador, a tese que coloca a possibilidade da dispensa por justa causa, ao meu ver, ela não seria aplicável neste momento, porque estaríamos concedendo uma justa causa, com base no artigo 482, a linha H da CLT, dizendo que o empregado está agindo em disciplina e insubordinação, e também no 158, inciso 2, aonde nós teríamos aí a recusa injustificada do empregado e no cumprimento das normas de segurança do trabalho. Agora veja, ele está se recusando de forma injustificada, ok? Mas o que é a justificativa? E o que é a forma injustificada? O simples fato de não termos a segurança da aplicação da vacina torna justificável ou não? Será que eu sou obrigada a me submeter a um tratamento se a própria Constituição Federal diz que ninguém será submetido a tratamento degradante? Bom, então observem que, muito embora as empresas sejam fiscalizadas, que elas devam fornecer as instruções, que forneçam, mas forneçam o que é possível. E nem por isso o empregado pode receber como ônus a sua dispensa por justa causa. Até porque, se a moda pega, eu imagino aqui um festival de dispensa por justa causa, porque é extremamente barato demitir por justa causa. Então, se eu quero diminuir os custos da minha empresa, vamos demitir por justa causa. Agora temos motivo para isso.
apenas para mostrar, né, que quais são os direitos dos empregados doentes em decorrência aí do Covid. Ele vai ter direito à estabilidade no emprego pelo prazo de 12 meses, se ficar caracterizado como doença ocupacional, né, de tal forma que vai ter que ter um afastamento superior a 15 dias e o recebimento do auxílio previdenciário. Reclamações trabalhistas, pandemia, já está acontecendo isso, inclusive, com pedidos de indenizações em decorrência de doença ocupacional Covid, e aí eis uma questão, se eu tenho ou não que fazer a prova do nexo causal, aí a minha posição enquanto doutrinadora é de que haveria necessidade de fazer a prova do nexo causal. Consequências tributárias e previdenciárias, como a majoração do FAP, nós teríamos aí uma alteração da alíquota para o RAT, que é o risco ambiental do trabalho, que na verdade antigamente se chamava seguro acidente de trabalho, que agora não existe mais, e o SAT, que é a contribuição que incide sobre as remunerações pagas pelas empresas aos trabalhadores até a recepção de ações judiciais regressivas pelo INSS. Bom, feito todo esse arcabouço jurídico, eu trago para vocês, meus colegas que vão me suceder, meus professores queridos que vão me suceder, né? Eu trago essas questões para que os meus amigos aí do Acre e todos que estão assistindo coloquem um ponto de interrogação para me responder essas sete perguntas. Porque eu costumo dizer que eu sou praticamente movida pelo princípio do Raul Seixas, né? Prefiro ser uma metamorfose ambulante. Então me provem, eu estou errado. Quero saber, como é que nós vamos punir um trabalhador que está em home office? Ele não está contaminando ninguém. Gestante, eu tenho como afirmar que eu não estou gestante neste momento? Já que, inclusive, o empregador não pode exigir o teste para a comprovação do estado gravídico ou estado de prenhez? E quem tem um atestado médico dizendo, olha, esta pessoa está submetida a um outro tratamento, ela não pode tomar a vacina, a ela vai aplicar a justa causa? Então, se essa não aplica a justa causa, o outro sim, cadê a equiparação? Bastaria o simples fato de não tomar a vacina para já ser mandado embora? Não haveria uma outra possibilidade? Eu apenas tenho que aplicar já a pena capital máxima? E aqueles que já foram contaminados? Vão precisar tomar a vacina? E por que é que eles vão tomar a vacina? Justamente para que não sejam demitidos? Mas espera aí, eles já têm os anticorpos. Como é que a gente vai fazer? Vai obrigar ou vai desobrigar? O empregador pode exigir o teste de Covid para admissão? Para dispensa? Ele pode simplesmente exigir a sorologia para ver quem é que tem os anticorpos ou não? Isso não é uma invasão, uma disposição do próprio corpo? E, por fim, se o trabalhador for demitido por suspeita de ter contraído o coronavírus e depois não se confirmar, como é que vai ser? Vai ser reintegrado ou vai ser indenizado? Bom, eu termino com todos esses questionamentos, agradecendo imensamente estar aqui com vocês hoje e pedindo que, por favor, façam as suas doações. Se podemos ajudar, se estamos aqui nessa corrente do bem, é porque, de fato, temos vida. E é exatamente isso que estamos colocando. Estamos tentando melhorar a vida do outro. Obrigada. Tenham todos uma boa noite. No final, eu fico à disposição. Doutora Daniela, excelentes considerações, ainda estamos engatinhando, né? Esse tema, ele ainda vai trazer muito pano para a manga para o judiciário, o Otávio se prepare, né? Vai ter que julgar muitos processos com relação a esse tema. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta aqui para fazer a todos vocês, e aí a gente pode começar com o doutor Otávio, depois a doutora Isabelle e, por último, a doutora Daniela, se quiser responder. Em fevereiro deste ano, nós tivemos uma notícia do MPT, né, que ele tinha elaborado um guia interno orientando essas situações que os trabalhadores que se recusassem a tomar a vacina contra a Covid-19 poderiam ser demitidos por justa causa. E os motivos religiosos, por exemplo? Como a doutora Daniela fez a consideração, a Constituição dos garantes, nós vivemos no Estado laico. Doutor Otávio, o que você tem a nos dizer acerca disso? Tudo bem, gente? Boa noite. Doutora Maiara, um prazer estar participando do evento, né? Assim, é bom a gente saber que a gente pode ajudar um pouquinho, né? E já começo desde logo pedindo aí as doações para que a gente possa
ajudar o próximo nesse momento tão difícil, mais difícil ainda, né? Pandemia, com inundação, enfim. E eu fico muito feliz de estar ajudando, ainda que à distância, e vou fazer só uma cobrança. Tá? Assim que acabar a pandemia, eu quero ser convidado para ir presencialmente. Eu nunca fui... Convidadíssimo já. Vou fazer aqui, está gravado, né? Como diria, vai ser muito bem recebido. Vou cobrar. Isabelle, prazer te encontrar de novo. Quanto tempo a gente não se vê? Nós estamos aqui do Rio, mas a vida, né, acaba dificultando muito. E Daniele, fiquei super feliz de saber que você foi nossa aluna. E eu fiquei com a sensação do dever cumprido, porque assim, você fez uma explanação sucinta, maravilhosa, e eu só tenho uma surpresa para você. Eu acho que você não será minoritária nesse painel, porque eu também estou entre aqueles poucos que não concordam com a justa causa. Tive a oportunidade até já de escrever um pouquinho sobre o tema na minha coluna semanal lá na Conjur, e choveu gente em cima de mim, né, dizendo que eu sou negacionista, bolsominion, e não sei o que, não tem nada a ver. É só a ponderação científica sobre a obrigatoriedade ou não, e as consequências jurídicas, né, de tudo. Né? Eu concordo integralmente com a sua palestra, integralmente, assim, sem tirar nem pôr. Aquelas 7 perguntas finais, eu só acrescentaria mais algumas, né? Como, por exemplo, se a gente pode dispensar por justa causa, como o MPT reconhece ser possível, né? A gente poderia, então, também recusar a admissão de empregados que se recusaram a vacinar, né? Então, assim, eu estaria criando uma classe nova, a classe dos sem vacina, que não tem acesso a trabalho no Brasil. Quem está trabalhando perde, e quem não vacinou não consegue novo trabalho também, porque a lógica seria essa, né? E ainda tem uma outra pergunta que eu acrescentaria, assim, e se o empregador não tomar a vacina? É rescisão indireta? Todo mundo pode sair do emprego também, né? Seria consequência lógica também. E eu, então, acho muito engraçado, assim, porque antes de responder a pergunta propriamente dita, Mayara, porque, assim, eu acho que esse tema, ele, para além do resultado que a gente vai chegar aqui no nosso debate, é um tema que está mostrando uma coisa muito perigosa que a gente tem feito no direito, e principalmente no direito do trabalho, que é essa história de sacar princípios para justificar conclusões sem pensar muito bem nas consequências, né? E lesando direitos fundamentais, porque, na verdade, quem defende a aplicação, né, a vacinação obrigatória e chegando à justa causa, no meu entender, está utilizando de princípios lindos, dignidade, valor social do trabalho, proteção ao meio ambiente, à coletividade, e está levando um indivíduo a ter uma restrição nos seus direitos fundamentais. O direito à liberdade, né, o direito à saúde, como a Daniele bem levantou, e o direito ao trabalho, que está lá no artigo 6 da Constituição. Ou seja, a gente está chegando ao ponto de, como a Daniele disse, a gente justificar que um ser humano trabalhador, no meio da pandemia, perca o seu trabalho, porque o empregador assim determinou, sem previsão no ordenamento jurídico. Ou seja, não tem previsão na lei, não tem regra jurídica impondo a vacinação, ainda não tem, né? E eu acrescentaria na palestra só um detalhe que eu acho importante, né? A decisão do Supremo, que reconheceu a possibilidade de medidas indiretas, né, com punições, ela é clara no sentido de que essas punições têm que estar previstas em lei ou ser delas decorrente, né? Daniela chegou a levantar esse ponto também. Então, assim, isso para mim mostra que é o contrário. Se o Supremo definiu que precisa ter previsão em lei ou ser dela decorrente, não pode o particular criar essa restrição, né? No fundo, assim, se a gente for por esse caminho, a gente também vai ter que aceitar, mais uma perguntinha lá para você acrescentar lá, Daniela, e outros atores privados poderiam fazer o mesmo. Por exemplo, o síndico do meu prédio pode baixar essa norma? Ninguém entra no prédio se não tiver vacinado? Como é que fica o meu direito de propriedade? Como é que as pessoas vão transitar no meu condomínio? Assim, é loucura o que a gente está fazendo. E o alerta que eu acho interessante é esse, assim, o pós-positivismo está levando à destruição de direitos fundamentais. É muito fácil você sacar princípios e restringir os direitos das pessoas. Porque a gente está acostumado no direito do trabalho ao contrário, né? A gente está acostumado àquela visão que o pós-positivista é um cara humanista que
que concretiza direitos fundamentais. Mas, nesse caso, vejam só, é o Ministério Público do Trabalho recomendando justa causa. Então, você vê que a que ponto nós chegamos, né? E, assim, e a polarização tá incrementando esse debate, né? Porque se você, como a Daniele disse, se você for pró-justa causa, você é um esclarecido, iluminista, humanista, né? Agora, se você acha que a justa causa não pode ser aplicada, você virou um negacionista, ou sei lá o quê. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo, né? Então, assim, para mim, a resposta aí à indagação seria dentro da mesma temática que a Daniela defendeu, que eu concordo integralmente. Aqui, eu acho que a solução, ela bebe na ideia do positivismo, ou seja, daquele positivismo que não é o positivismo lá da Revolução Francesa, do juiz boca da lei, mas de um juiz que vai aplicar nos limites do ordenamento jurídico, interpretando de forma limitada, né, com restrição ao exercício desse poder. É isso que eu acho que a gente está precisando hoje, para a gente ter segurança jurídica e botar a casa em ordem. Então, eu não vejo possibilidade da gente dispensar ninguém por justa causa, por qualquer motivo de recusa à vacinação, por um motivo muito simples. Porque não há regra jurídica impondo como requisito para ter emprego, se manter no emprego, ser admitido, ser dispensado, você se vacinar contra o coronavírus. Então, essa é a minha opinião. Doutora Isabelle, a doutora Daniele fez uma consideração muito importante quando ela disse que é muito barato demitir por justa causa. Hoje nós temos vários entendimentos, nós temos princípios para todos os lados, né? Tanto para justificar a justa causa, como para não justificar a justa causa. E o que a senhora, qual é o seu entendimento acerca desse tema? Bom, em primeiro lugar, boa noite, Maíra, boa noite, Otávio, boa noite, Daniele, boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente. É um enorme prazer estar participando desse evento, poder contribuir, compartilhar, chamar os amigos. É uma mesa de cariocas solidários ao Acre. Nós três somos do Rio de Janeiro. Eu tenho um carinho muito grande pelo Otávio, além de ser um professor assim super renomado e querido. Eu trabalhei no curso dele, né, Otávio, tantos anos atrás. E a Dani, que foi minha aluna, sabe aquela frase de que o aluno supera o mestre? É isso, né? Não preciso dizer mais nada. A Dani me convida para participar de aula magna na faculdade, eu vou lá para São Paulo, quando eu chego lá, como agora, né? Bom, então tá bom, o que nós vamos falar? Tudo bem, Dani, você já falou tudo e acabou, né? Mas esse tema, eu diria para vocês o seguinte: eu não posso dizer assim, concordo ou não concordo, porque é um tema que ainda me deixa com muitas dúvidas. Eu acredito que a gente ainda precise analisar caso a caso. É uma novidade para o nosso direito. A gente nunca se deparou com uma situação dessa. A gente, de repente, veio com uma greve geral mundial. A gente parou, o mundo parou, a economia parou. E a gente tem uma retomada da economia, a gente tem que pensar nos postos de trabalho e a gente vai discutir, bom, e agora a vacina? E eu confesso que, assim, num primeiro momento, eu sou extremamente positivista, então eu fico procurando. Se a lei não fala, eu não posso, então não tem como. Mas, por outro lado, eu interpreto muito o que nós já temos e eu penso bastante, e aí, sem querer ser do contra, mas só para poder colocar uma dinâmica aqui no nosso debate, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem a saúde como um bem maior. A gente não pode colocar uma hierarquia ali, mas eu coloco a saúde acima de tudo, porque sem a saúde eu não vou ter o trabalho. Então, assim, a gente tem que pensar na saúde e na dignidade desse trabalhador num ambiente de trabalho saudável. Então, até que ponto o não exigir a vacina, né, não colocaria ali todos em risco, uma contaminação em massa? Olha o número que nós estamos chegando.
Agora, eu também queria ter muito cuidado com as minhas colocações, porque acho que aqui nós estamos diante de 3 professores. Assim, é isso, né? Olha, eu e a Daniele somos advogadas, o Otávio é juiz, mas acima de tudo, nós somos 3 professores. E a gente, quando bate esse papo aqui, a nossa visão é jurídica e não política. Porque, como o Otávio falou, está me incomodando ser taxada. Porque se eu falo que eu quero a vacina obrigatória, então eu sou assim ou eu sou assado. Quer dizer, e assim, zero a questão política, zero, zero, zero. Embora até algumas coisas no meu pensamento vão coincidir com a minha visão política, mas a questão não é essa. Então, eu me preocupo hoje com um ambiente saudável do trabalho. E eu me preocupo, a Dani disse assim, mas mandar embora por justa causa é mais barato. A gente já tem isso, né? É o patrão que diz assim, vou te mandar embora por justa causa, porque provar uma justa causa dentro da justiça é sempre muito complicado. E quando você manda embora por justa causa, você paga muito menos, porque não tem aviso prévio, não tem 13º proporcional, férias proporcionais, não vai receber 40% de fundo de garantia, nem vai sacar e nem vai ter seguro-desemprego. Então, assim, é uma situação de penúria total. Ele tem saldo de salário que tiver vencido, nada mais. Mas eu não sei se assim, o empregador agora vai ser fácil para ele. Eu acho que já é. Agora, eu acho que temos que ter normas regulamentando, disciplinando. Primeiro, é obrigatória a vacina? É obrigatório ele apresentar que ele foi vacinado? E aí eu até acho, não sei se vocês concordam comigo, apesar de eu ser super positivista, eu quero a lei, mas eu falo assim num sentido lato. Será que a gente não poderia ter o sindicato negociando isso, para a gente criar regras? Porque assim, se a gente tiver a regra, eu acho que eu vou poder exigir desse empregado sem estar exercendo uma discriminação, porque também é uma linha tão tênue. Será que não é uma conduta discriminatória pedir para que ele seja vacinado? Será que eu vou estar desrespeitando essa liberdade dele? Então, são pontos assim que me deixam muito aflitas e eu não vejo. A gente teve uma perda, um enfraquecimento do sindicato depois da reforma trabalhista, né? Eu acho que assim foi quase que um tiro no pé. A gente acaba com uma contribuição obrigatória, fica todo mundo muito feliz. Olha, eu não vou mais contribuir, mas na verdade a gente teve enfraquecimento. Hoje o sindicato ele não está com aquela representatividade como a gente viu no passado. E eu queria que o sindicato se manifestasse, tomasse a frente disso, e me causou assim o maior espanto o Ministério Público lançar uma nota técnica que foi totalmente o oposto do que é o Ministério Público. Então, assim, é um ponto que eu confesso a você que me deixa muito intrigada. Eu ainda não sei para que time eu torço, sabe? Eu tenho horas que eu penso assim, eu acho que não é coerente você exigir, porque nós não temos isso capitulado, tipificado, mas por outro lado, eu observo como um ambiente de trabalho, eu observo como a saúde, e aí eu penso que esse tem que ser o cuidado maior do empregador. A gente tem hoje, na nossa Constituição, a gente fala tanto disso, de um ambiente do trabalho saudável. A gente agora, nessa pandemia, a gente está esbarrando com home office. Até que ponto dentro da nossa casa o ambiente é saudável? Até que ponto as pessoas estão numa cadeira correta, estão com uma iluminação adequada, estão... Quer dizer, então é tão importante a gente observar isso, porque amanhã ou depois eu não vou ter mais essa força de trabalho. O que vai acontecer? Se eu não me preocupar hoje com a saúde do meu trabalhador, eu vou amanhã ou depois ter ou o sujeito aposentado por invalidez, ou o sujeito afastado por doença, e não é isso que a gente quer. A economia, para gerar, ela precisa ter o trabalho ativo. Será que para ter o trabalho ativo, a vacina não seria realmente o nosso norte, a nossa direção? Mas eu não sei ainda da eficácia da vacina. Muitos questionam, olha, nós podemos ter pessoas que não conseguem, não podem tomar a vacina, mas aí, bem lembrado, Dani, eu já estive no Acre, eu já fui dar aula de pós-graduação no Acre, eu conheci o Acre, um lugar incrível. Sim, turistei no Acre, fui dar aula e aproveitei para turistar. E você lembrou de uma coisa muito legal, porque em vários lugares, para entrar, a gente precisa entrar com uma carteirinha de vacinação da febre amarela. Então, peraí, por que isso não é mal visto? A gente agora sabe que, poxa, tem pessoas que tomam a vacina da febre amarela e tem reação, e essas pessoas têm outras que não podem, que não dá certo. Por
E a gente não tem 100% maravilhoso. Mas será que dentro de uma estatística, dentro de tudo que já foi comprovado, a gente não tem dentro da vacina pelo menos uma certeza de que aquela cepa que ela abrange, né? Porque agora ainda tem isso, né? O vírus vai mutando, né? Mas a gente não teria ali uma proteção mínima à saúde do trabalhador, a saúde do empregador, aquele meio ambiente do trabalho. E aí eu estou falando da população em geral, porque vai ser o cliente que vai ser beneficiado com isso, vai ser o patrão, vai ser o empregado, vão ser todos. Então, eu não sei se eu sou tão do contra assim da opinião de vocês, mas eu realmente titubeio. Eu não sou tão convicta de que não poderia dar uma justa causa, porque eu entendo que isso pode configurar uma falta grave, sim, desde o momento em que se pactue a obrigatoriedade dessa vacina. Então, tem que ter o pacto, olha, ela é obrigatória. Em sendo obrigatória e não se tomando, não se apresentando de forma justificada, porque você pode ter aquele que não toma de forma justificada. Você trouxe alguns parâmetros da gestante, você trouxe... Perfeito. Então, a gente pode ter pessoas que não venham a tomar, até porque não estão compartilhando o ambiente de trabalho. Você tem empresas que uma parte trabalha em home office, trabalha no anywhere office, trabalha de qualquer canto, né? Então, peraí, como é que eu vou me preocupar com esse? Até esses eu colocaria, tirando a gestante, tirando as pessoas que a própria OMS olha e diz assim, não, vamos olhar aqui que a vacina ainda não pode ser utilizada e não foi testada o suficiente. Então eu tiraria esses, mas eu colocaria de forma obrigatória, e aí tendo essa regra, o descumprimento pode configurar uma falta grave. Eu não vejo assim, olha, eu vou dar uma advertência, eu vou dar uma suspensão, porque o efeito do não tomar pode ser drástico, sabe? Pode ser, assim, tremendamente... A gente pode acabar com a nossa população. Assim, o sentimento que eu tenho hoje é esse. Eu também tive o Covid, né? No ano passado, eu fiquei muito mal mesmo, e fiquei muito preocupada com isso, porque não é uma simples gripe, né? Eu tenho pessoas que eu perdi com 38 anos de idade, eu tenho pessoas que eu perdi sem nenhuma comorbidade, Então, assim, a gente está lidando com um vírus muito novo e nefasto, ele está levando todo mundo, a gente está vendo isso acontecer. Então, essa seria uma forma da gente conseguir proteger esse bem maior que é a vida. Eu acho que a saúde está ligada diretamente à vida. Então, por isso que eu fico na dúvida, não vou ser tão certa em dizer manda embora por justa causa, mas eu acho que é razoável. Eu acho que se a gente tiver essa norma dizendo, olha, é obrigatório tomar, não cumpriu, não tomou, não comprovou, é falta grave, gravíssima. Excelentes considerações, doutora Isabelle. Agora eu tenho uma outra pergunta para vocês, todos vocês. A imposição da empresa, ou até mesmo do Estado, né, não poderia configurar a violação do poder familiar e o direito à liberdade religiosa? E outra coisa, por exemplo, com a LGPD, a carteirinha de vacinação não poderia ser considerado um dado sensível, que não necessariamente teria que ser entregue na empresa? Qual a opinião de você? Começando com a doutora Daniela. Antes de responder as perguntas, eu só queria devolver uma pergunta para a professora Isabelle. Realmente sempre muito feliz nas suas ponderações. E eu disse, pode ser que daqui a 5 anos eu esteja falando a mesma coisa de forma diferente. Minha pergunta, e eu não consigo chamá-la de Isabelle, porque para mim ela é Belle. A minha pergunta, né, assim, é um questionamento. É o seguinte, nós não temos certeza dos efeitos colaterais. Ainda assim, você entende que seria obrigatória a vacinação? Imagine, hipoteticamente, que essa vacina é uma outra talidomida e a gente não sabe. Como é que eu resolvo essa situação, Isabelle? Posso responder, Maia? Posso? Então vamos lá. Ô, Dani, tá vendo? Você falou Dani, eu sou Dani o tempo inteiro, né? E assim, nem... Ô, Dani, eu concordo com você, nós não temos uma certeza 100% absoluta, mas nunca teremos. Nós nunca teremos. Isso é o risco que a gente tem que correr. Então, hoje, o que eu tenho, a minha realidade hoje, o que eu estou vendo vejo pessoas morrendo, eu vejo uma contaminação em massa.
Eu vejo preocupações até antes da vacinação, nas regras de conduta, que é usar máscara. Eu acho completamente absurdo a pessoa dizer que a máscara é, né, lá de cima. Não, não preciso, não tem como. Então, não é 100%, mas eu acho que é um risco que a gente tem que correr. E acho que a gente vai avançar nos estudos, a gente vai saber quais são os efeitos. Nós hoje não temos só uma vacina, nós já temos 3 que estão sendo estudadas e com eficácias distintas. A gente tem uma que a segunda dose você toma 15 dias depois, você tem outra que você toma 4 meses depois, você tem outra que é dose única. Você tem uma que deu reação, você tem outra que não deu reação. Tem pessoas que estão dizendo assim, olha, eu estava acompanhando pelo chat, não, mas isso aí é placebo. Então, assim, a gente ainda está em fase de testagem? Estamos. Só que a gente não pode esperar. Eu acho que assim, mas vamos ver daqui a 10 anos, a geração dos nossos filhos vai nos dizer isso. Nós somos responsáveis agora por tomar essa decisão. Né? Então, nós somos responsáveis por tomar essa decisão. É uma decisão que a gente vai ter que tomar. Uma decisão que a gente pode estar tomando de forma acertada ou não. Então, por enquanto, e aí eu acredito nos dados científicos que eu tenho, nas bases que eu olho. Então, eu confio, eu dou credibilidade aos estudos que estão sendo feitos com as vacinas. Eu tenho 2 filhos e o calendário de vacinação dos meus filhos, ele é completo. Eu dei todas as vacinas. E sei que algumas das vacinas são muito questionadas em vários lugares do mundo. Nem todo país tem um calendário de vacina como o Brasil tem. Então, eu acho que isso é uma forma, é uma conduta que realmente vai caber a cada um pensar, poxa, peraí, olha só, eu não tomar, eu vou contaminar. Então, volto a dizer, se ele tiver um motivo justificado, não, eu não posso tomar porque eles agora disseram que vai dar uma arritmia cardíaca, então quem tem problema de coração não pode tomar. Ok, é o médico quem vai atestar isso. É o médico que vai atestar. Mas eu não posso tirar a credibilidade dos órgãos de saúde. Aí eu não posso, porque assim, eu defendo muito a competência deles. Então, assim, eu quero falar da lei e quero que eles me falem do produto que está ali. Eu tenho uma prima que ela é microbiologista, ela trabalha na Fiocruz, e ela conversou comigo sobre a vacina, e ela me dizendo a diferença de uma para outra, e eu fiquei impressionada com ela me falando a respeito das pesquisas. Eu disse assim, puxa vida, isso não é divulgado, a gente não sabe como é que isso foi feito, como é que foram essas testagens. Então, eu estou muito segura em acreditar na saúde. Né? Eu acredito nos tratamentos. Eu não posso, nesse momento, fechar os olhos. Pode acontecer? Pode, porque é um vírus novo. A gente está lidando com algo novo. Então, a gente pode realmente acontecer isso? Pode acontecer. Mas é o risco que a gente vai correr. Eu acredito e confio nos órgãos de saúde. Acho que eles estão estudando muito em cima disso. As testagens foram enormes. Por isso que a gente tem mais de um tipo de vacina. A gente não chegou nem ainda a um consenso. Isso também pode ser uma pergunta devolvida, né? Será que o empregador tem que dizer qual a vacina que você vai tomar? Ou será que você pode escolher qual a vacina você vai tomar? Por enquanto, a gente não está escolhendo, é que tem. Né? Você vê que uma primeira leva no Rio de Janeiro foi vacinada com a Coronavac, a segunda leva já é com a AstraZeneca, e a gente já não sabe como é que vai ser a terceira leva. Né? Não primeira e segunda dose, mas primeiro grupo, segundo grupo, já teve aí uma mudança. Tá? Então, isso que eu acho. Acho que a gente tem que ter essa confiança nos órgãos de saúde. Eu realmente, Isabelle, você tem a sua razão, né? Eu acho que é um assunto que ainda temos muito que discutir. Espero que estejamos aí tomando a certeza, a decisão correta, né? Mas isso só o tempo. E temos 50% de chance, né? 50% de dar certo, 50% de não. Então, estamos trabalhando com uma variável de risco muito grande. Porém, eu penso que isso é um caráter de nação. Eu não me recordo de todas as perguntas, Maiara. Eu vou responder a segunda. Por uma questão de educação, eu vou deixar o meu professor também responder. E olha, eu até brincava que antes, que eu não vou dizer em que ano que eles foram meus professores. Vocês coloquem aí no chat. Depois fazer o Pix, faz o Pix primeiro. Depois você coloca aí quantos anos atrás a professora Isabelle e o professor Otávio foram meus professores.
mas sejam razoáveis para que todo mundo fez 15 anos ontem. Mas com relação à LGPD, com os dados sensíveis, eu penso que a carteira de vacinação ela passa a não ser um dado sensível a partir do momento em que ela precisará ser apresentada, se assim for, se tivermos uma lei que exija, como um documento público. Né? Até porque eu vou ter que declarar que tomei a vacina para uma série de órgãos, para inclusive não ser punida e para permanecer no mercado de trabalho. Então, eu não vejo como um dado sensível, até porque ela já não é. Se eu tenho que apresentar a carteira de vacinação dos meus filhos para ter direito ao salário família, ela já não tem tratamento de dado sensível. E aí, professor Otávio, a outra pergunta fica para o senhor. Então, estou aqui maravilhado com o debate. Né? Eu sou da linha da Isabelle também no que diz respeito a confiar nos órgãos científicos. Eu tenho um irmão que é médico infectologista da Fiocruz. Então, assim, eu acho que a gente tem esse feedback direto, né, Isabelle? E a gente sente confiança no que está sendo feito. Né? Mas também concordo com a Daniele que os próprios médicos não estão ainda 100% seguros de nada. Assim, você tem meu irmão fala, olha, as pesquisas em condições normais de temperatura e pressão não seriam nessa velocidade, a vacina não estaria disponível se fosse um outro cenário. Então, de fato, a gente pode ter depois outros cenários que hoje a gente está assumindo risco por conta da pandemia e da quantidade de mortes que isso aumenta e que a gente fica assustado, né? Porque assim, eu estava vendo os números hoje, oficialmente são cerca de 11 milhões de pessoas infectadas no Brasil, que já tiveram coronavírus. Né? Não está nem 5% da população. Né? Esses números oficiais. Tudo bem que deve ter uma subnotificação gigantesca, mas assim, números oficiais não é nem 5%. Né? Vamos multiplicar por 3, né? Isso daria 30 milhões, é 15%, 12% da população. Então, assim, a gente tem um cenário aí de, se a gente não tiver uma vacinação, de muitos anos, né? Diga, Daniela. Fazendo um parênteses. Eu tenho esse número, professor, porque eu fui atrás de saber. Até ontem, 0,83% da população do Brasil. Até ontem. Isso de contaminados ou de mortes? Mortes, não, né? de vacinados. De vacinados. Vacinados. Pois é, 0,83%. De vacinados, exatamente. E contaminados não deve chegar a 10%, 12%. Então, assim, a gente tem aí... Eu estou me preparando há mais 2, 3 anos nesse cenário adverso, né? Porque eu acho que o ritmo vai ser muito lento. E outra coisa, outro dado também interessante, Daniela, é que se a gente vacinar todos os empregados, todo mundo tem carteira assinada. Vamos supor, saiu lá o pacto, saiu a norma coletiva, saiu a lei, é obrigatório. Né? A gente vai vacinar todos os trabalhadores, todo mundo que tem carteira assinada. É 15% da população também. Então, assim, hoje carteira assinada é só isso. 85% da população brasileira não tem carteira assinada. Assim. Então, também é muito pouco, né? Assim, dentro do cenário geral de prevenção e de combate à pandemia e tal, mas, claro, é um percentual importante. Agora, essas questões que envolvem, né, a carteira de vacinação, etc., eu coloco tudo dentro da mesma ideia, né? O ordenamento jurídico tem que prever a obrigatoriedade. Por exemplo, se você quiser receber salário família, você tem que ter lá a carteira de vacinação. Ou já existe. Mas eu não posso criar da minha cabeça requisitos para que as pessoas tenham acesso a benefícios ou tenham restrições de direito. A grande questão é essa. Na verdade, a fala da Isabelle, eu acho que nem é contraditória, né? Porque se tiver norma coletiva, se tiver um pacto, se tiver algo que exija como obrigatório, aí a justa causa é cabível. Eu concordo plenamente. O meu problema é a ausência de regra jurídica prevendo essa penalidade e o empregador fazer essa exigência por conta própria. Numa relação privada, ele criar uma exigência que afeta a saúde das pessoas nos dois sentidos, né? Para o bem, como falou a Isabelle, pensando na coletividade, e para o mal, pensando no indivíduo, porque, né, a rigor tem um risco, sim. Né? Então, no momento que a gente vive, se a gente for analisar esses cenários, eu acho que o momento que a gente vive é um momento de buscar sempre a regra jurídica para isso.
Então, por exemplo, a questão da LGPD e a carteira de vacinação. Ela hoje, para mim, é dado sensível, por exemplo, para admissão. Para isso, hoje é. Eu não posso vasculhar a vida da pessoa, das vacinas que ela tomou ou deixou de tomar hoje. Para algumas coisas, já existe base legal para eu pegar esse dado. O salário família, por exemplo. Aí eu tenho a base legal que me justifica. Né? Eu não preciso nem de consentimento. Né? Eu simplesmente exijo. Se a pessoa não apresentar, não vai ganhar salário família. Aí a restrição indireta prevista na lei. Tá? Mas para se tornar um dado que o empregador pode coletar obrigatoriamente, sem justificar o porquê daquele dado, eu acho que vai ter que ter uma regra jurídica prevendo. Porque senão a gente cai naquele problema de novo, de não admitir ninguém, por exemplo, que não tenha a vacina. E aí? E outra consequência que as pessoas não estão falando, né? Hoje a gente está justificando justa causa pensando na pandemia. Então está aquela coisa de emergência, rapidamente a gente restringe direitos e justifica uma justa causa por conta dessa vacina. Por que não começar a pensar também em outras vacinas? Sei lá, né? Eu posso começar a inventar um monte de coisa, assim. Quem tem tal doença ou outra doença contagiosa ou possa ter, será que eu posso também criar essas restrições? Ou não, é só pandemia. Entendeu? Aí começa uma esfera, e é esse alerta que eu fiz na minha primeira fala. É uma esfera muito perigosa, porque a gente começa a avançar nos direitos das pessoas por conta, no fundo, né, depois do debate, por conta de nós juízes. Nós é que vamos criar essas restrições lá na prática. Né? E aí a gente está vendo hoje um cenário muito complexo, começando pelo próprio Supremo, de insegurança e de, né, invasão nos direitos das pessoas, que você questiona. Né? Por todos os exemplos, a decisão da correção monetária e juros. E tinha uma coisa na lei, pediu-se outra, julgou-se uma terceira, que ninguém esperava. Foi uma rasteira jurídica assim, né? Inimaginável. Era melhor ter ficado em casa e não ter feito nada, né? Do que pedir uma coisa melhor. Mas é muito complexo. Então eu vou por aí. Eu esqueci, foi a primeira pergunta, Maíra. Se pudesse fazer de novo, aí eu já jogo para a Isabela e depois a gente volta, para não tomar o tempo todo. Se a imposição da empresa ou até mesmo do Estado não poderia configurar a violação do poder familiar e o direito à liberdade religiosa, né? Porque aí você vai realmente, como você estava falando, a empresa vai estar invadindo, né, um direito individual, no caso. Assim, a empresa exigir invadindo o direito individual, liberdade religiosa, etc. É a mesma forma de responder. Eu acho que não pode hoje, a não ser que a gente tenha uma regra criada. E eu acho que a regra pode ser por norma coletiva, como levantou a Isabelle. Até porque hoje, no nosso sistema, a norma coletiva ela tem prevalência sobre a lei, né, dentro do direito do trabalho. Então, eu acho que o sindicato pode negociar, sim, e aí passa a ser obrigatório. Aí você fala, mas está lesando o direito individual. Então, mas aí o legislador criou a regra, ponderou esses interesses todos e entendeu que deveria restringir esse direito individual em prol da coletividade. E é a autoridade normativa para fazer isso. Não somos nós professores, não somos advogados, não somos juízes. A autoridade normativa, quem legisla, é que deve fazer, no final, essa escolha, eu acho. Tá? Minha opinião. Pode falar, doutora Daniela. Está fechado seu microfone, Dani. Abri. Eu penso assim, se começarmos com essa questão de vacina e religião, nós vamos para uma seara para mais 3 palestras. Até porque nós vamos entrar na questão da religião que não pode, depois do pôr do sol na sexta-feira, estar trabalhando, guarda o sábado para si, então eles também vão ter dias para vacinar? Se eles não vacinarem porque a convicção religiosa prevalece, como é que vai ficar a liberdade do nosso Estado que prega a igualdade entre os homens e admite um Estado como laico? E mais? Tá bom, a vacinação é agora, mas e se eu não autorizar o meu filho menor de idade a vacinar? Né, por convicção religiosa? Eu vou ser punido? Depois eu vou perder meu poder familiar? Então aí a gente vai entrar numa seara. Assim, eu acho que dá para falar 5 horas sobre isso.
Até porque, né, no século passado, quando eu comecei a estudar direito, ainda tinha a discussão se o testemunha de Jeová poderia ou não ter a transfusão de sangue. E o CRM, nesse tempo, já mudou de posição 3 vezes. Ele já disse que o médico estaria se omitindo, depois ele disse que o médico optaria por fazer ou não, mas poderia ter um processo disciplinar, e agora o CRM é o primeiro a dizer que, se for possível, ao ferir a consciência do paciente, que o faça. Se não for possível, é livre o dever de agir e sendo consentido, não sendo consentido, perdão, deve respeitar a posição do paciente. E aí, com relação ao coronavírus, a gente faz como? Se misturar também religião? Se complica demais. Eu penso que ambiente de trabalho, nós prevalecemos ainda o uniforme, né? Uniforme, única forma. Até por isso que no ambiente de trabalho, eu penso que não devem existir homens e mulheres, né? São trabalhadores. Então, independente do gênero, são trabalhadores e devem ter o tratamento igualitário. Independente se a cor é diferente. E aí é até interessante, professores, porque a gente fala em raça, né? Mas a raça é humana, né? Eu prefiro só tratar da cor. Cor, idade, enfim, uma série de características para não entrar na discriminação. Porque se eu começo a criar também mais esse patamar da vacinação ou não, eu penso que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Doutora Isabelle. Bom, primeiro de tudo, sabe, Otávio, eu fico pensando assim, essa decisão que você falou do Supremo dos Juros, eu até hoje eu não sei se isso é um problema processual, o que aconteceu ali. Porque, assim, a meu ver, o julgamento é extra petita, porque se falava de um índice, depois de outro, e vem um terceiro na solução dos problemas, né? E eu fico me perguntando, a fundamentação do Supremo, a justificativa do Supremo é um princípio, mas não que a gente estude aqui no direito do trabalho, e sim na economia. Eu achei aquilo uma loucura. Então, assim, isso dá uma insegurança muito grande para a gente, né? A gente sempre buscou nessas decisões do Supremo, até dos nossos tribunais, a gente, no caso, no TST, uma segurança, uma paz, a gente não tem mais isso está uma loucura por completo, né? Bem, aí indo para a questão da religião, aí eu estou com a Dani, eu acho que a gente, se for pensar em todos esses pormenores, né, isso pode ser uma justificativa para não vacinar a questão religiosa, isso pode ser uma fundamentação para a recusa da vacinação. Complexo, a gente pararia aqui para. Eu continuo achando que a gente tem um bem maior que a vida, é a saúde. Então, eu hoje, e isso não quer dizer que ontem eu pensava assim, não. Eu confesso a você que eu tenho assistido várias lives, eu tenho lido muita coisa, e cada hora eu estou pensando de um jeito, sabe? Eu fico sempre naquele. E eu, por enquanto, eu ainda estou naquela de que a máscara é um EPI, é um equipamento de proteção individual e que é obrigatório, que não pode ter recusa. Eu entendo que exigir a carteira de vacinação até para admissão, Otávio, eu não vejo como nenhum problema, nada discriminatório, não vejo ferir LGPD, você... Não, de forma alguma. Ah, mas isso é requisito para saber dos filhos. Você tem algumas contratações que você tem lá a apresentação de documentos e vem a carteira de vacinação. Não vejo, acho que é uma questão de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de uma população como um todo. Então, não vejo também problema nenhum essa exigência do comprovante de vacinação. Então, assim, a meu ver, a necessidade de uma lei ou de uma norma coletiva me deixaria mais confortável para aplicar essa justa causa. Eu capitularia de forma assim precisa e aí estaria mais confortável para dar uma justa causa. Mas eu ainda assim, dentro da interpretação do momento, porque o que acontece é, eu não posso também estar pensando num direito positivado de algo que está acontecendo agora. A gente tem um trâmite legal no Brasil que é um Deus nos acuda, né? A
passa por uma casa, depois vai para outra, sanção do presidente da República. Isso demora tanto tempo que já vai ter passado a pandemia, todo mundo já vai estar aí vacinado. Ah, mas nós temos dados de uma vacinação baixa por enquanto, mas eu estou bem otimista, gente. Eu confesso a vocês que eu estou otimista. Eu acho que está, por enquanto, está baixa. Eu acho que na hora que a gente começar a ver isso surtindo efeito, a gente começar a poder ter uma liberdade maior de sair de casa, a gente não ter o lockdown como a gente está tendo em vários estados, eu acho que a gente vai ter uma força aí para, vamos embora, mais vacinas, vamos com insumos, vamos com dinheiro para isso, até focar a verba, né, canalizar para esse lado. Então, eu estou otimista. Eu, sinceramente, continuo nessa frente de que a gente pode melhorar isso, a gente pode tornar isso obrigatório, e se o empregado se recusar, isso pode dar uma justa causa. Não sei se foi a Dani ou se foi o Otávio, o que me surgiu ali numa dúvida foi a situação contrária. Quer dizer, o empregador não se vacinar e o empregado suscitar uma rescisão indireta. Aí essa também achei bem interessante, porque isso a gente tem para um parâmetro de que isso é grave, para o outro também, né? Então, se eu estou falando tanto de coletividade, estou falando aqui de a gente olhar mesmo nessa ótica de coletividade e o direito à vida e à saúde, o empregado também poderia entrar com essa rescisão indireta, dizendo, olha, esse ambiente não é adequado para eu trabalhar. E aí a gente buscaria lá na nossa CLT capitular essa rescisão indireta, colocando aí um ato grave desse empregador, né? Então, também foi uma questão bem interessante. Deixa eu O dar Otávio vai falar. Quer ir mais longe? O empregador que não exige vacinação obrigatória estaria no raciocínio da nota técnica do MPT, colocando todos em risco. Então, os empregados poderiam, por exemplo, fazer greve ambiental, ou poderiam todos eles pedir rescisão indireta, porque o empregador não está exigindo, né, porque está me expondo ao risco a partir do momento. E outra coisa que é interessante também, se for assim, por que a gente está deixando as pessoas trabalharem agora? É muita hipocrisia também. A gente está falando assim, quando tiver vacina e for obrigatória, aí sim, as pessoas vão morrer se não tomar. Então não era para estar ninguém aberto agora, era para estar tudo fechado 100%. Então, assim, é muito engraçado, assim, esses dois pesos, duas medidas, né? E aí, é outra coisa que eu quero deixar no ar, Isabelle, assim, as consequências, né, dessa exigência hoje sem regra jurídica. Aí, já levantamos aqui, além das que a Dani trouxe, né, já estou chamando de Dani também, tá? Já levantamos aqui mais 3, né? Ainda vou levantar uma quarta agora. Se o empregador dispensar sem justa causa, porque o sujeito não tem vacina, não tomou a vacina, né? Não cumpriu a ordem de tomar vacina, dispensa discriminatória. Vou poder aplicar a Lei 9.029, ele vai poder pedir reintegração ou indenização em dobro, né? Mais uma consequência. É verdade. Otávio, Acho que aqui a gente ficaria a noite inteira debatendo para falar, doutora. não, eu só fico realmente pensando, porque assim, eu não acho que seja uma hipocrisia as pessoas agora estarem trabalhando em massa, tanto é que a gente está tendo lockdown a gente está vendo, isso é uma novidade. A gente teve, num primeiro momento, como eu classifiquei, a greve geral mundial, fecha tudo, vai todo mundo para dentro de casa, e depois a gente começou a tentar entender esse vírus e essa doença. Será que bastaria o uso da máscara? Será que bastaria o uso do álcool? Como é que a gente se comportaria? Só que a gente está tendo o que de devolutiva? A gente está vendo o número de mortes. Então não é assim, olhar a televisão, é olhar para o lado. Eu não converso com uma pessoa que me diga que não conhece alguém que teve o vírus ou alguém que morreu do vírus. Então, assim, aí é que eu acho que as nossas medidas, elas estão sendo uma consequência do que a gente está vivendo. Então, por isso eu acho que a gente está voltando, ó, fecha tudo. Aqui no Rio foi, vamos embora, medida de parar um pouco o pessoal que está na noite e não precisa, bar, restaurante, vai lá, está bebendo, então tira a máscara, está todo mundo aglomerado. Então, vamos tentar organizar a nossa economia. E a gente foi reabrindo isso aos poucos. Mas a gente está indo e está voltando. A gente olha Salvador. Salvador abriu, fechou.
Então, assim, a gente tem o impacto de que não está dando certo abrir. E a gente tem também, claro, que aí sim, uma grande hipocrisia, quem diz assim, olha, fica em casa, mas está na praia, né? Aí no outro dia eu vi assim, a praia está aberta? Não, tiraram a areia, secaram o mar, a praia fechou. Pelo amor de Deus, gente. A praia está lá, mas e a consciência de quem está lá? Então, assim, é isso também que é uma educação que a gente vai ter que passar, vai ser uma grande mudança de hábito. Eu acho que nós nos tornaremos muito diferentes depois disso tudo, no nosso comportamento. Eu hoje, quando percebo em algumas profissões o uso da máscara, eu acho extremamente higiênico. Eu acho razoável um garçom usar máscara. Eu falo, caramba, ele está falando perto do prato de comida, isso realmente é higiênico, né? Então a gente vai ter uma grande mudança de hábitos. Então a gente está numa fase de transição. Então, o retorno agora ao trabalho está sendo uma testagem, a gente está vendo como vai ser. A vacina vai ser a solução? Eu acho que é o caminho. O caminho que nós temos hoje é a vacina, é a experiência que nós temos de que quando vem uma vacina, a gente consegue ou erradicar ou minimizar aquele mal. E aí sim, a gente encontrou essa vacina, a gente tem a possibilidade de dar essa vacina, o sujeito não vai tomar? Sob qual justificativa? E aí eu penso nesse bem maior que é realmente a coletividade. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo. Então, assim, se eu quero manter a minha empresa, volto a dizer, o empregador, ele quer o empregado trabalhando, ele não quer o empregado encostado. Nenhum empregador quer empregado recebendo pela Previdência. Ele quer a força de trabalho ativa, ele quer o sujeito com saúde. Então, eu acho que assim, tem que ter um olhar um pouquinho para isso, de que essa consciência do empregado, de que, poxa, se eu tomar, eu vou estar aqui, eu não vou estar pegando a doença, pelo menos não vou ficar tão grave, não vai entubar, vai ser. Mas é uma reflexão. Volto a dizer, nenhuma certeza, ainda com muitas dúvidas, mas eu ainda acho que hoje o caminho seria obrigatório. Vamos obrigar a vacina e, se não tomar, falta grave. Eu, assim, só para dar uma última opinião, né? É difícil, é um assunto apaixonante, né? Eu acho que o grande caminho hoje, nesse momento, é a educação. Né? Eu apostaria da empresa fazer cursos, e trazer médicos, e explicar, e mostrar, e etc., para que as pessoas, né, percebam a importância de tomar a vacina e caminhem nesse sentido. Né? E, como a Daniela advertiu no início, eu vou falar no final. Também vou me vacinar assim que puder, né, gente? Eu não sou contra a vacinação, não. Assim que estiver disponível, eu estou lá. Valeu. Esqueci do microfone. Eu só queria, então, né, acrescentar um pouco o que o professor Otávio falou, que ele disse assim, bom, então a gente pode até ter uma greve se o empregador não exigir a vacina, etc. Bom, aí eu fiquei pensando aqui, enquanto vocês estavam colocando suas posições, então daqui a pouco, para entrar no shopping, eu vou ter que apresentar minha carteira de vacinação? Olha, eu estou vacinada, tá? Eu posso entrar no supermercado. Eu não estou colocando a coletividade em risco, não, tá? Ó, você que está trabalhando aí, você foi obrigado a tomar vacina. Mas eu que sou consumidor, ninguém está exigindo nada de mim, não. Mas, ó, tá aqui. Não, aí virou o fim do mundo, né? Porque daqui a pouco vai ser assim. Qual o problema quando você vai viajar e te exigem uma vacina específica para aquela localidade? Aí você não foi ultrajada, não tem problema? Não, Entende? mas Assim, aí... Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Mas aí tem lei exigindo, entendeu? A grande questão, eu acho que é ter a regra jurídica. Para viajar para países que exigem febre amarela, tem lei. Aí tudo bem, a gente cumpre a lei. Quem quer entrar, cumpre a lei. Acho que a grande questão é essa, né? Não, Isabelle, o que eu estava dizendo é o seguinte, estamos exigindo dos empregados, mas então vamos exigir também dos nossos clientes. Porque se não for assim, olha que coisa paradoxal, né? Então vamos imaginar um banco, tá? Então qualquer agência bancária, todos os empregados foram obrigados a tomar vacina para não colocar uma coletividade em risco, para não colocar os seus colegas de trabalho em risco. E quem está frequentando a agência? Também vai exigir a carteira? Eu não tenho problema, eu acho que tem que exigir também. Agora, o pau que dá em Chico está em Francisco. Eu não posso chegar, então, a exigir do meu empregado uma coisa que a pessoa que ele está atendendo, que na verdade vem a teoria do risco-proveito, que o empregador só está a aproveitar aquela situação, ele vai fazer como?
Ele vai exigir? Não vai exigir, porque o primeiro consumidor que chegar ali e falar, olha, eu não tenho uma carteira, mas eu vim aqui comprar, você não vai querer me vender? A gente vai ter um problema muito grande. Eu espero que daqui a 5 anos a gente possa repetir essa live e lembrar de hoje e falando, olha, que bom que deu tudo certo, estamos vivos, felizes e agora a nossa posição é diferente. Olha, como nós temos um número baixíssimo de pessoas com carteira assinada, se fôssemos nessa linha de raciocínio, a gente estaria exigindo de uma pequena parcela da população. Mas aí eu vou me reportar àquela velha parábola que o Betinho utiliza do pequeno beija-flor, que tem um bico diminuto e que ele acha que ele vai apagar o incêndio da floresta. Ele faz a parte dele. Então, eu acho que cabe essa consciência, essa educação que o Otávio falou, que eu acho que é muito importante, e que aí nessa relação, que a gente está aqui, tendo uma ingerência porque a gente interpreta uma lei, em que a gente pode pegar e utilizar o artigo 158, o 159, o 482, o 483, e fazer ali uma interpretação, fazendo uma pequena parte. Aí, quem sabe, amanhã ou depois, o cliente também vai se vacinar e a gente vai ter isso de uma forma mais extensa. Então, assim, eu ainda acho que a gente precisa muito, 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 muito educar a nossa população para isso, porque vai ser complicado. Tem muitos mitos, tem muitas fantasias, mas de fato, 50%. 50%. Um risco, é um risco. Bom, eu quero agradecer a participação de todos vocês. O debate foi enriquecedor. Ainda temos muito que discutir, realmente, mas eu acho que nós, como vocês disseram, a gente tem que dar credibilidade para a ciência, que são realmente as pessoas mais indicadas para discutirem esse assunto. A gente tem que só obedecer, né, no caso. Mais uma vez, muito obrigada. Vocês, além de trazer o conhecimento para nós, vocês estão nos ajudando, trouxeram seus estudantes, seus amigos para a live. Espero que todos tenham doado. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu, daqui 5 anos, vou lembrar, daqui 5 anos nós vamos repetir essa live e ver se mudou ou não mudou alguma coisa. Mas a gente pode fazer presencial? Para a gente turistar aí no Acre? Eu vou estender o convite, o autoconvite do professor. Estão todos convidados. E lembrando que nós não precisamos de carteira de vacinação para entrar aqui. Só a carteira de vacinação é para a gente entrar nos outros lugares. E uma coisa super importante, sabe, Maíra, que nós temos muitos alunos que nos assistem de forma virtual. Então, a campanha não se encerra por aqui. As doações, elas podem persistir. A gente tem essas lives que vão acontecer até o dia 12 de março. E, assim, é uma grata surpresa, porque a gente vai esbarrando com pessoas que vão contribuindo. Eu hoje, quando postei no Instagram, uma pessoa me chamou, Maviane, e ela é do Acre, e ela disse assim, eu que já fui sua aluna, hoje sou professora, vim dar aula aqui, ela me mandou um vídeo dela, assim, disse assim, são professores que me inspiram, que bom que você está ajudando a gente que está aqui, e eu achei isso muito incrível. A gente, como professora, a gente tem essa possibilidade, hoje com esse online, né, mais ainda, porque a gente pode estar aqui dando uma aula para quem está em outro lugar do mundo, então que as pessoas tenham essa consciência de colaboração, de ajuda, e que possam colaborar aí até o final da campanha, e que a gente consiga dar uma erguida, né? Uma reerguida no Acre. Otávio, você quer fazer suas considerações finais? Aí, gente, foi um prazer, foi um debate ótimo, maravilhoso. Vamos doar, né? Vamos contribuir e vamos passar essa mensagem para frente, né? Eu acho que o importante, talvez a grande lição da pandemia, que eu acho que a gente ainda não absorveu totalmente, é a solidariedade, né? A solidariedade até no comportamento. Uma coisa que eu falo muito com meus filhos, estou batendo muito na tecla, que hoje na pandemia a gente tem que tomar decisões pensando nos outros, não só na gente. A gente tem que pensar na proteção do outro. E aqui acho que é um evento que concretiza esse valor. Então, fiquei muito feliz de participar e estou à disposição, tá?
Sempre que precisar, só chamar. Obrigado, gente. Obrigado. E parabéns pelo Dia das Mulheres que está chegando, né? Hoje eu me senti minoria pela primeira vez. Você é a cota hoje. Boa noite a todos e até a próxima.